Olá, o meu nome é Kátia Miranda, eu sou nutricionista clínica e funcional. Esta semana eu vou-vos falar sobre o mineral do iodo. Iodo e a relação com a tiroide. É muito questionado nas consultas se devo ou não tomar iodo, se tomo medicação não devo tomar iodo, se tenho certos sintomas é porque não posso tomar iodo, será benéfico ou não? A minha resposta é depende. Porque o ideal é sempre avaliarmos a nível de sangue, a nível de alimentação, a nível de ambiente, e eu hoje vou-vos falar aqui nestas condições todas como elas podem influenciar o nosso aporte de iodo ou não. Vou começar-vos por falar na dieta. Por exemplo, na dieta nós temos fontes de iodo, temos o peixe, temos as algas, temos algumas fontes como o sal, por exemplo. Às vezes as pessoas que evitam o sal por causa da tensão ou de outra condição de saúde que o fazem muito bem, mas atenção, evitem o sódio e não o sal, porque o sal é benéfico, o sal, por exemplo, dos Himalaias, o sal, flor de sal. Nós temos sal muito bom na nossa costa portuguesa, portanto que rico em minerais, e este sal que contém iodo é benéfico para a nossa saúde, portanto é uma fonte de iodo também. Se a pessoa não consome muitos destes alimentos, portanto não consome peixe ou não consome algas, nós não somos um país muito consumidor, apesar de agora já se ver algumas alternativas muito saudáveis de algas que podemos adicionar como condimento na nossa alimentação, nas nossas refeições. Nós não somos como os japoneses, como outros países que utilizam muitas algas e até têm índices de problemas de alterações de tiroide muito menores do que nós cá em Portugal. Então, a alimentação é um fator também a avaliar. Será que a pessoa está a consumir muito ou não? Vamos imaginar que até consome ou não consome. Portanto, estamos a imaginar que tem um déficit de iodo. E se consumir também aqueles alimentos que eu já falei aqui num vídeo, eu não vou voltar a falar muito em particular deles, podem ver depois no vídeo dos alimentos benéficos e evitar na tiroide, que eu já fiz aqui no canal, vocês podem ir ouvir. Mas vou falar aqui no resumidamente, são as crucíferas, não é? Que consumidas em excesso, uma pessoa que consome imensas crucíferas, as couves, os brócolos, portanto os espinafres, temos ali as grelos, esse tipo de alimentos, entre outros como a soja e tudo, vocês depois podem ver no vídeo. Eles têm compostos glucinogénicos, que também há uma forma de eliminá-los, portanto de evitar o consumo excessivo, que eu também expliquei nesse vídeo, mas o que é que eles fazem essencialmente é não deixar absorver o iodo. Portanto, nós temos aqui alimentos que podem ser benéficos e atuar em sinergia até ajudar, e outros que podem ser antagónicos, ou seja, os amigos e os inimigos do iodo, não é? Do iodo e outros minerais, que o nosso metabolismo realmente é muito complexo, e esta é a parte interessante da nutrição e desafiante de estudar, porque a nível bioquímico, na nossa metabolização dos minerais, das vitaminas, tanto o excesso como o déficit pode ser ou não, é mesmo mau para si. Portanto, não devemos ter excesso de vitaminas e minerais, nem devemos ter déficit. Portanto, deve haver um equilíbrio. Como isto se faz, é complexo, mas também não é assim tão difícil, porque se nós pensarmos na nossa alimentação verdadeira, na nossa alimentação natural, os alimentos são um conjunto. Vamos falar, por exemplo, na fruta. A fruta não tem só vitamina C, o peixe não tem só iodo, portanto, acaba por ter outros minerais, outras vitaminas que atuam em sinergia no nosso organismo. E é assim que nós devemos ver a nossa alimentação e os nossos hábitos. Depois temos que ter cuidado também com aquilo que se come entre as refeições, nomeadamente alguns pastilhas repousadas que podem ter muita sucralose, que é um adoçante que também inibe a absorção de iodo, compete aqui com o iodo. Também ter atenção com a água que bebe. Nós sabemos que a água é preciso ser tratada, a água comum, não é? Portanto, a água pública que nós bebemos em casa, só que às vezes é muito rica em cloro. O cloro também compete aqui com a absorção de iodo. Portanto, isto são várias condições que nós temos de ter em conta na nossa avaliação do status de iodo da pessoa. E, claro, avaliar a nível de sangue. E quando eu falo aqui avaliar a nível de sangue, também há o teste de salivar, mas às vezes é mais desafiante a pessoa fazê-lo e mais complicado a nível de laboratório, mas pode fazer a nível de sangue ou a nível de urina, que ainda é mais eficaz a fazer, aliás, aqui a urina 24 horas, que a urina 24 horas
dar-nos um status de iodo médio do consumo da pessoa. Portanto, será um bom teste a urina 24 horas de iodo. E aí conseguimos perceber, com estas relações todas, interligar e vendo a pessoa em si, os seus sintomas, os seus sinais, e depois sim avaliando a medicação e o seu diagnóstico, então perceber se realmente ela tem necessidade de iodo ou não, ou o iodo até vai prejudicar a sua função. Aqui, nomeadamente nas tiroidites, temos a tiroidite Hashimoto e também a doença de Graves, as doenças autoimunes ligadas mais à tiroide, quando é onde se fala mais na condição do iodo e há muitas questões se tomar ou não. A nossa primeira intervenção deve ser sempre alimentar e só depois, se a alimentar não está a complementar e há um déficit grande, aí sim suplementar. Dentro dos suplementos temos a solução do Lugol a 5%, que é uma solução que tem iodo e tem iodeto, mas temos uma fonte ainda mais rica que é o kelp, as algas que têm vários tipos de iodo, nomeadamente 5 diferentes, tem iodeto de potássio e outros tipos de iodeto que várias glândulas do nosso organismo, portanto, vão utilizar, não só a tiroide, portanto acaba por ser mais benéfico. No entanto, se consome algas, isso tudo não vai precisar de suplementar. Aqui depende também de cada caso, não é? Eu estou aqui a falar de uma forma geral. No entanto, antes de suplementar ou antes de colocar alguma coisa a nível alimentar, a sobrecarregar o seu organismo de alguns alimentos e não de outros, aconselho-se com um profissional, fale com um nutricionista, endocrinologista, portanto, seja acompanhado, que é para conseguir avaliar estas questões todas e perceber e ajustar o melhor para si. Porque, como eu falei, alguns minerais e nutrientes que existem nos alimentos podem ser um efeito sinérgico e ajudar até a nível da absorção de iodo e dos efeitos, e outros que até têm um efeito antagónico, não é? E temos aqui, por exemplo, alguns valores que são importantes avaliar, como o selênio, porque o selênio, se estiver deficiente e o iodo alto, aí pode ser complicado, nomeadamente as doenças autoimunes, nas tiroidites, mas se for ao contrário, se tivermos o selênio suficiente, se tivermos cisteína, se tivermos vitaminas do complexo B, nomeadamente a B1, B2, B3 e a B6, portanto, se tivermos equilíbrio, o iodo, portanto, poderá não ser prejudicial para si. Portanto, não é só avaliar o iodo, tem que se ver o resto, tem que se ver como é que está a acontecer a nível do metabolismo, se está tudo em equilíbrio. Portanto, e isso é o segredo, não é? Porque às vezes não basta só medir o iodo, porque eu posso estar deficiente ou posso estar em excesso, mas pode ser devido a outras condições. Então tem que se avaliar mais coisas para perceber como é que está o seu metabolismo e relacionar depois com os sintomas e sinais que apresenta. E a partir daí sim, nós podemos dizer eu não preciso ou eu preciso de iodo. Tá? Isto é uma forma simplista de eu explicar um pouco que nem tudo às vezes é o que parece ou nem tudo é igual para toda a gente. Mas se tem esta dúvida, se conhece alguém com esta alteração e queres perceber melhor, aconselho-se com um profissional de saúde e avalie. Veja não só a nível de análises, mas também a sua alimentação, o seu estilo de vida, a sua prática de exercício, até o facto, por exemplo, se fosse nadador, o contacto com o cloro diário, portanto, vamos avaliar isso tudo e perceber realmente se há déficit ou não, tá bem? E temos alimentos muito ricos e usufrua deles de uma alimentação variada e equilibrada. Espero ter contribuído com mais uma informação para si, mais uma semente e acompanhe-me todas as semanas. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, pode-me colocar, tá bem? E vou responder aqui então para si. Partilhe, se fizer sentido para si, se não fizer sentido para si, há de fazer sentido para alguém, vai ajudar a mim e os outros a chegar a mais pessoas a mensagem. Obrigada e até breve.